Rogério, é contigo. Eu, à medida que você estiver pronto, pode iniciar. Só peço às pessoas que estiverem com o microfone aberto que, por gentileza, fechem, que aí isso complica um pouco aqui para nós, tá bom? Olá, Sou boa Rogério. noite, pessoal. Olá, boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Estão me ouvindo, Raimundo? Ouvindo, Zé? Não é? Ok. O pessoal comenta se está conseguindo me ouvir bem. Eu só estou Vocês escutando estão vendo? um barulho de cachorro aí no fundo. Aí a Shakira que achou o gato do vizinho. Só um segundo, deixa eu... Mãe, dá um jeito na Shakira. Coisas, falhas técnicas. Vocês estão vendo a tela aí do primeiro slide? Só para eu saber se vocês estão conseguindo ver. Estão enxergando aí o desvendando? Não? Não estão vendo? O que será que eu fiz aqui? Eu estou me sentindo o tio do pavê com essa tecnologia aqui. Gostou da camiseta? Homenagem a vocês. Bem, deixa eu começar a falar. A República de Platão, ela é uma das obras mais importantes de todos os tempos, né? Por que esse negócio não está? Só um segundinho aí. Falhas. O aplicativo é o problema. Mas o que eu estava falando é que a obra, A República de Platão, é uma das obras mais importantes já produzidas no Ocidente. Todo mundo que se diz erudito, intelectual, tem obrigação moral de conhecer essa obra. Não só por causa disso, mas porque também ela traz uma série ela é um clássico, e como a gente já havia falado sobre os clássicos, ela é uma obra que inspira, né? É uma obra que Opa. Só um segundo. Tá ruim, né? Rogério, Oi. agora está saindo a imagem aqui, está começando a vir, tá? Está começando a aparecer a imagem? Apareceu? Ainda no meu, não. Está presente. No meu. Apareceu aqui. Agora apareceu aqui, viu, Rogério? Ah, sim. Para a próxima vez eu homenagear o direito? Tá bom. Bem, o que eu estava falando. E, pelo menos de nome, acho que a maior parte de vocês já ouviram falar nessa obra, né? A República de Platão. Quem aí não é da filosofia, é de outra área, mas já ouviu falar da obra A República de Platão? A maioria, né? A passagem mais conhecida da República de Platão é a Alegoria da Caverna, que está lá no livro 7, que é aquela uma que havia pessoas presas no fundo da caverna, e daí, um belo dia, né, essas pessoas elas estavam presas, né, com o rosto que estava voltado para o fundo da caverna. E então elas só conseguiam enxergar o fundo da caverna e as sombras projetadas no fundo da caverna.
Então, por exemplo, eles não conheciam um cachorro, mas sabiam o que era a sombra de um cachorro. Não sabiam o que era um cavalo, mas sabiam o que era a sombra de um cavalo. Então, eles conheciam, na realidade, as sombras das coisas que existem no mundo. Um belo dia, um deles conseguiu romper as correntes, né? Sai da caverna. Ao sair da caverna, ele se depara com a luz solar. Daí a luz solar é muito forte, ele não consegue abrir os olhos, né? Até que com o tempo o olho vai acostumando com a luminosidade, e daí ele consegue ver o mundo, né? Ver o mundo com clareza, e ele fica impressionado com a beleza das coisas e como as coisas são mais complexas, mais bonitas do que as meras sombras na parede. Ele tenta retornar para a caverna e contar para os amigos dele como que o mundo fora da caverna é muito mais bonito. As pessoas não acreditam e acabam matando, né, o cara que saiu da caverna. Tem alguém aí que está com o microfone aberto. Eu já solicitei para a Jane fechar o microfone. Ela já fechou, então, já fechou. E daí, o que significa, né? O que significa essa metáfora da caverna? É basicamente a oposição entre essência e aparência, realidade ou verdade e ilusão. A ideia da alegoria da caverna, né, é uma história para dizer que muitas pessoas preferem viver presas à ilusão do que conhecer a verdade. Ficam presos no mundo das aparências e não conhecem a essência das coisas. Então, e qual a aplicação dessa alegoria? Né? Há várias leituras possíveis. Né? Se a gente tentar forçar uma leitura contemporânea, você pode pensar quantas pessoas estão presas às aparências, né? Ou à ilusão. Imagine uma pessoa que vê a vida dos outros pelas redes sociais, como o Instagram, por exemplo. Né? Essa pessoa que vê a vida dos outros só pelas fotos do Instagram, ele vai achar que todo mundo tem a vida maravilhosa, menos ele. Só que a pessoa que está postando aquelas fotos no Instagram, ela está postando uma pequena fração do que é a vida dela. Na realidade, talvez aparece numa foto bonita lá no Instagram, mas daquela festa nem valeu a pena, ela estava só fingindo para foto. Né? Ou outro tipo de leitura, que as pessoas que estão presas nas ilusões no fundo da caverna é alguém que está preso a uma ideologia, transformou uma ideologia num dogma e não consegue mais sair daquela ideologia. Ou preso a um fundamentalismo religioso, né, e não consegue fugir daquele... não consegue nem quer fugir das ilusões daquele fundamentalismo religioso ou daquela ilusão. Né? Só que o contrário também é possível. Por exemplo, Santo Agostinho, quando vai fazer uma leitura cristã do mito da caverna, ele interpreta as sombras do fundo da caverna, a ilusão, como o mundo material, como o mundo profano, né? As riquezas terrenas. E a parte de fora da caverna, que seria a verdade, ele interpreta como a verdade de Deus, né? O mundo divino, o mundo celestial. Então, as interpretações para a alegoria da caverna são várias, e essa alegoria ela é a passagem mais conhecida da obra A República de Platão. Mas é só isso? É só sobre a alegoria da caverna esse livro? Não. Esse livro ele traz um monte de temas, né, importantes, né, que é até difícil, até um desafio muito grande tentar falar sobre ele. Quem é dos cursos de licenciatura, da pedagogia, provavelmente se lesse a República de Platão, ia fazer um recorte sobre as partes, sobre o que é a concepção platônica da educação. Para alguém ligado à área da epistemologia e da ciência, que quer saber como é buscar a verdade, a República também ela trata da questão da busca da verdade. E para quem está interessado com a questão da política, a República ele também, né, traz uma grande parte, né, dedicada à política, às discussões, né, sobre política. Aí nesse primeiro slide, eu proponho uma chave de leitura para quem quer fazer uma leitura política
da República, né, sobre a dimensão política da obra, e daí tem que ter 3 pontos em mente. O primeiro ponto é que o Platão escreve esse livro ainda traumatizado com a morte do Sócrates, né? Tanto que o Sócrates, ele é o protagonista do livro, e a gente percebe que a ideia de fundo do livro A República é o profundo trauma de um homem, de ver um homem justo e sábio, que era o Sócrates, ser julgado de forma injusta, sofrer uma injustiça. O segundo ponto, né, para essa leitura da dimensão política da obra é que o Platão ele vai tentar desenhar como seria um estado perfeito ou uma sociedade ideal. Aí ele vai desenhar como que deve ser essa sociedade ideal. E terceiro, né, ponto, a cidade ideal, né, a sociedade ideal, a principal característica que ela tem que ter é justiça. Uma cidade, para ser uma cidade perfeita, tem que ser uma sociedade que promova e tenha a justiça como um dos seus maiores valores. Bem, então aqui tem lá o Platão, né, a República, um dos livros mais importantes escritos no Ocidente. Ele é um clássico que inspira outros clássicos, até o próprio livro A Política, do Aristóteles, que o professor Oséias vai trabalhar amanhã, é um clássico que é tributário do Platão, né? Então Aristóteles ele tem, né, não teria chegado provavelmente não teria chegado às conclusões que ele chegou sem ter antes, né, passado por essa discussão sobre as ideias platônicas de política. O terceiro ponto ali, o livro ele trata de vários assuntos como política, educação e conhecimento, e a passagem mais famosa é a alegoria da caverna. A primeira parte do livro, os primeiros capítulos, lembre que o Platão ele quer tentar, né, imaginar como seria a cidade perfeita, e que a cidade perfeita deve promover a justiça e deve ser guiado pelo ideal de justiça. Então, para que isso aconteça, o primeiro passo é saber o que é a justiça. E daí, no livro, Sócrates ele vai debatendo com outras pessoas, né, com outros personagens gregos, aqueles que têm aqueles nomes bem bonitos que a gente, né, quando for ter um filho, tem que dar uma olhada ali, né, aqueles nomes super, né, bonitos. Um dos primeiros personagens vai dizer para o Sócrates, né, o Sócrates vai tentar conversar com ele e vai perguntar o que é justiça, e esse personagem vai trazer a primeira hipótese, né, a primeira tentativa de definir o que é justiça. Então, a justiça seria sempre dizer a verdade e devolver a cada um o que lhe pertence. E aí, o que vocês acham dessa definição? Sempre dizer a verdade e devolver a cada um o que lhe pertence. Sócrates vai ouvir essa definição, ele vai refletir e vai dar um contra-argumento, tá? Vai apresentar um contra-argumento. Ele vai falar, imagina uma situação que você pegou uma arma emprestada com um amigo seu. Você pegou uma arma emprestada com um amigo seu. Daí, esse amigo seu fica, sei lá, doido, perde o juízo, né? Ou tá muito irado, não sei, tomou chifre da esposa, tá bêbado, não sei, e pede a arma de volta. Você devolveria essa arma para ele, sabendo que ele não está nas suas condições normais? Não, porque provavelmente, se você devolver, né, ele vai fazer alguma coisa muito ruim. Então, não é justo que você devolva a arma para ele. Consequentemente, essa definição de justiça não é boa. Devolver a cada um o que lhe pertence, nem sempre. Daí vem um outro interlocutor e faz uma outra hipótese sobre o que seria justiça. A justiça é o útil do mais forte.
Ou seja, quem é mais forte que manda, ele sabe o que é útil, né, o que tem utilidade, e ele decide por essa utilidade. Qual a consequência dessa ideia de que justiça, né, é que o forte pode fazer o que lhe é útil? Então, um governante, né, ele toma uma decisão, e essa decisão, por ser tomada pelo mais forte, né, por ele... Né, eu não sei mexer nisso aqui, Jesus. Ele... perdi a concentração. Assim, o último do mais forte. Não, porque se o líder, essa pessoa mais forte, puder fazer qualquer coisa, né, então ele pode fazer o mal às outras pessoas, ele pode fazer o bem para os amigos e fazer o mal para os inimigos. Só que acontece que o mal, a justiça, ela nunca pode produzir o mal. Né? A justiça, ela nunca pode produzir o mal, apenas o bem. Então, essa segunda ideia de que é o útil do mais forte, também essa definição de justiça não é boa. E daí vai aparecendo os personagens e eles começam a discutir sobre... Eles não conseguem chegar à definição de justiça, e daí eles começam a trazer outros temas ligados à justiça, mas daí já sai da definição de justiça porque eles já não conseguem mais definir. Um deles vai falar que sobre a justiça, a questão mais importante não é que você tem que ser justo, é que você tem que parecer justo para as outras pessoas. E um outro vai trazer uma seguinte reflexão sobre a justiça. Na realidade, se pudesse, todo mundo seria injusto. Daí ele vai contar o mito do Anel de Giges, né, que teria sido um cara que teria encontrado um anel mágico, e esse anel mágico, quando ele virava um anel, ele podia ficar invisível e falar com as pessoas. E daí, o que ele faz? Ele, usando esse poder de desaparecimento, ele consegue seduzir a mulher do rei, consegue tomar o lugar do rei e consegue se transformar num tirano que faz várias maldades. Ou seja, ao final, se todo mundo tivesse um anel de Giges, ninguém estava preocupado com a justiça. Cada um ia querer fazer o que fosse, né, mais conveniente para ele. E daí eles tentam desmoralizar o conceito de justiça, que justiça não é algo que as pessoas devam perseguir, ou que ninguém, de fato, né, tem um apego ao que é justo. Tem apego ao que é útil, ao que é conveniente, às aparências, mas não à justiça em si mesmo. Bem, chega um ponto que os interlocutores do Sócrates começam a pressionar para que ele desse a definição, né, dessa definição do que é justiça. E daí o Sócrates vai dizer que para a gente entender o que é justiça, a gente tem que pensar num quadro mais amplo. Né? Não pensar nesses casos assim, mas pensar em algo muito maior. O que existe de perfeito no universo? É a alma. A alma, ela é perfeita. É uma das coisas que atinge a perfeição. E a alma, que é perfeita, segundo, né, a teoria platônica, ela teria 3 dimensões. A dimensão racional, a dimensão impulsiva e a dimensão apetitiva. Daí, dependendo da edição que você pegar da República, daí é uma confusão de traduções. Por exemplo, olhando aí na tabela, né? A segunda parte da alma, que é impetuosa ou impulsiva. Você pode encontrar duas traduções. Tanto a tradução, né, de uma parte da alma que se chama impetuosa, e outras traduções impulsivas. A terceira parte da alma, né, pode ser traduzida de 3 formas: apetitiva, volitiva ou desiderativa. A parte racional da alma possui, né, tem a dimensão da razão, que é basicamente o que diferencia os homens dos animais. Né? A segunda parte da alma, que é a impulsiva, é aquela uma que move, faz os indivíduos quererem agir. E a última parte da alma, que é a apetitiva, é aquela que é responsável pelo desejo. Então, a alma humana tem razão, racionalidade, né? Tem vontade de agir, né? O ímpeto de agir, a disposição para agir, para querer ver as coisas se realizarem, e a questão da vontade ou do desejo. Então, a alma humana tem essas 3 partes.
Então, a cidade ideal ela tem que ser construída também de uma forma tripartida, com 3 classes. Uma classe que represente a razão, uma classe que represente esse ímpeto ou impulso por agir, e uma classe que represente, né, essa dimensão do desejo. A pessoa que exerce bem a sua razão, né, ela tem a virtude da prudência. Então, toda pessoa que é racional, e ali também tem a mesma questão da tradução, que em alguns lugares aparece como prudência e em outros como sabedoria. Então, a pessoa cuja parte da alma é a mais desenvolvida e a racional, essa é uma pessoa prudente ou uma pessoa sábia. A pessoa que tem a parte da alma mais desenvolvida, seja a impulsiva, né, que é a impulsiva, essa pessoa tem como virtude mais desenvolvida a coragem, a virtude da coragem. Então, a pessoa que tem essa parte do impulso mais desenvolvida, ela é corajosa. E a terceira parte, né, a terceira parte da alma, que tem essa dimensão da vontade, do desejo, a pessoa que consegue controlar o seu desejo, né, é senhor do seu próprio desejo, ele controla o desejo, não o desejo controla ele é uma pessoa que tem temperança. Então, aí são as 3 virtudes: prudência, coragem e temperança. E daí tem uma quarta, né? A temperança, ela também deve aparecer nas 2 primeiras. A temperança está presente, né, em todas as dimensões. A cidade ela vai refletir essa tripartição da alma. A primeira classe de uma cidade perfeita, na lógica platônica, é a classe dos governantes. E o que os governantes têm que ter mais desenvolvido? A prudência ou a sabedoria. Então, a característica específica dos governantes é que eles são as pessoas mais sábias, né, da sociedade. A segunda são os guardiões, os soldados ou guerreiros, que são aqueles que vão tentar proteger a cidade das ameaças internas e das ameaças externas. Como eles devem ter a parte impulsiva mais desenvolvida, também devem ser as pessoas mais corajosas dessa sociedade. E, por fim, na terceira classe, né, estariam os produtores, que seriam aqueles que sustentariam essa sociedade. Ali estariam agricultores, artesãos, pescadores, pastores, comerciantes, etc. Né? E aí seria as 3 classes da sociedade perfeita. Alguma questão até aí? Raimundo, Oséias, vocês querem comentar? Rogério, eu vou deixar para fazer minhas considerações ao final, tá bom? Para tu não perder o raciocínio também. Não, Oséias? exatamente. Não, exatamente. Eu ia comentar sobre mais esse início, né? Mas eu acho que vai arredondar melhor. Eu acho que vai arredondar melhor. Talvez se os alunos tiverem essa dúvida inicial, né? Talvez fosse interessante eles estarem provocando você. Mas eu também vou arredondar no final, porque o seu começo é muito interessante, né? O seu começo sobre essa resposta de Platão à morte de Sócrates, né? Existe uma leitura existe uma chave de leitura muito interessante para compreender a quem ele se dirige, se ele se dirige a Sócrates propriamente dito. Mas eu vou deixar para o final, tá bom? Pode prosseguir, tá ótimo. Bem, ali tem uma pergunta do Paulo. Professor Rogério, tem algum filme que trate de Platão? Olha, teve uma época que na Itália eles fizeram uma série de filmes biográficos, daí tem Spinoza, tem Santo Agostinho, tem aquela uma de Alexandria, a Hipátia de Alexandria. Do Sócrates eu sei que tem, do Platão eu não me recordo que se tem. Agora, a Alegoria da Caverna, quando a gente quer explicar a Alegoria da Caverna, um filme que todo professor de filosofia passa é Matrix, né? Matrix ela é uma metáfora para a Alegoria da Caverna. Os alunos que estão assistindo aí, ficou clara a explicação da tripartição da alma, a tripartição da cidade e as 3 virtudes primeiras? Comentar aí no chat se ficou claro.
Uhum. Bem, só retomando. Para os governantes, né, aqueles que vão governar a cidade, eles têm como característica específica a prudência e a sabedoria. Mas eles também têm que ter a temperança, que é típica da última classe, né, que é de controlar os desejos e as vontades. E eles e também essa temperança ela vai estar presente nos soldados, nos guardiões. Né? E uma característica que vai ter que estar nos três é a justiça. E daí, né, o Platão ele vai definir o que é a justiça. Opa. Deixa eu ver, cadê? Ali a definição primeira de justiça, que está em negrito aí. A justiça consiste em cumprir a vocação que a natureza deu a cada um. Então, a natureza ela vai dar vocações diferentes para cada pessoa quando essa pessoa nasce. Algumas serão sábias, algumas serão corajosas, algumas terão autocontrole de si mesmas. Serão bons comerciantes, bons agricultores, né? Etc. Né? E a justiça acontece quando cada um assume a sua vocação e não a vocação do outro. Por exemplo, imagine que você pegue uma pessoa que tem a vocação para ser juiz e você coloque ele para ser pedreiro. Né? A casa vai cair, vai desmoronar. Né? Se você pega uma pessoa que tem vocação para filósofo e você coloca ele como soldado, vai perder a guerra, os bandidos vão vencer. Né? Eu até tinha lembrado de uma piadinha antiga, né, que falava assim, né, o céu é quando você tem policiais ingleses, cozinheiros franceses, mecânicos alemães e amantes brasileiros. Inferno é quando você tem, né, amantes alemães, policiais franceses, cozinheiros ingleses e mecânicos brasileiros. Brincadeirinha, se tiver algum mecânico aí no coisa, não fica bravo comigo, não. Mas é só essa ideia de que cada um tem que seguir a sua vocação para a cidade ser justa, né? Ou seja, por que o Sócrates sofreu uma injustiça? O Sócrates sofreu uma injustiça porque Atenas permitiu que pessoas que não eram sábias fizessem parte do júri. Ele permitiu que pessoas que não tinham vocação, né, não tinham a virtude da sabedoria e da prudência, estivessem no julgamento. Por isso que a injustiça acontece. Porque aí você rompeu com a ideia de vocação. O problema da sociedade democrática é que ela inclui pessoas que não são sábias para tomar as decisões chaves. Ela inclui um exército de tolos. E por isso que as decisões são ruins. E é por isso que a injustiça acontece. Né? Essa é a definição de justiça. É por isso que cada um tem que estar de acordo com a sua vocação natural. Aqui eu volto ao slide da tripartição, e daí o Sócrates, o Platão, pela boca do Sócrates no livro, né, vai dizer algumas características sobre como devem ser os governantes. Os governantes são aqueles que fazem as leis, que executam as leis e que são responsáveis pelos julgamentos, pela justiça, pelos julgamentos. E uma característica, né, aí polêmica que vai ser atribuída aos governantes. Aqueles que forem elevados a categorias de governantes, eles não podem ter propriedade privada e tem que haver uma comunhão de mulheres e filhos. Sim, Suzeli, é exatamente isso. No pensamento platônico, ética e política andam juntas e a justiça é o elo que determina essa ligação. É exatamente isso e muito bonita a sua fala. Mas retomando aqui, né, os governantes eles não podem ter propriedades privadas. Por que isso? Porque se você coloca, né, a questão da propriedade privada e da riqueza ligada com a classe governante,
você abre margem para que essa classe governante se corrompa, faça leis voltados a buscar dinheiro, né? A fazer julgamentos injustos para beneficiar quem tem dinheiro, né? E aí você quebra todo o sistema. Então, aquele que é elevado, a pessoa que é escolhida para ser governante tem que ser uma pessoa que não tenha apego a bens materiais. Tanto que uma das frases famosas lá do Platão é: quem são as pessoas que não têm apego material? Na época do Platão eram os filósofos. Naquela época, então, os filósofos que não tinham esse apego à vida material, às riquezas. O que eles mais prezavam era a busca da verdade e da justiça. Então, né, todos aqueles que fossem para ser governantes, né, eles também teriam que ser filósofos. Uma cidade não será justa enquanto os reis não forem filósofos, ou que os filósofos não sejam reis. E, inclusive, a formação na educação dessa classe governante é uma educação filosófica. E o outro ponto também, né, além dos governantes não poderem ter propriedade privada, eles também teriam que ter comunhão de mulheres e filhos. Ou seja, o que isso quer dizer em linguagem mais simples, né? Quer dizer que eles não poderiam, digamos, se casar. Então, o Platão ele é muito evoluído para a época dele, né? Ele achava que as mulheres tinham iguais capacidades que os homens, então poderia haver mulher governante, né, na classe dos governantes. Elas também, né, mulheres também são prudentes e sábias. Poderia haver mulheres soldado, né, também. E só que nessa classe dos governantes não poderia ter não é fidelidade, não poderia ter casais exclusivos, né? E os filhos era melhor que não soubesse entre aquelas classes de governante quem era filho de quem, porque senão um ia querer beneficiar o seu próprio filho, sua própria prole, né? Então isso é uma tentativa de evitar nepotismo, né? Trazer para um conceito mais atual. E por que as mulheres, né, os casais seriam compartilhados? Para que não houvesse né, ciúme, né, brigas, dessas coisas de ciumeira, né, que na linguagem psicológica a gente chama de zelofilia, né, tentar provocar o amor do outro através do ciúme, né, porque você comete crimes por dinheiro, por amor, né, ou por orgulho pessoal, né, e daí então você retira, né, esses itens. Não vai ser rico, não vai ter questão né, de exclusividade de casal, e vaidade pessoal não vai ter porque o cara é um filósofo, ele está preocupado com a verdade e não com vaidade pessoal. Deixei para frente aqui falar um pouco ali sobre os governantes, que é a classe, né? Eles devem ser sábios ou prudentes, eles devem ter uma educação filosófica e eles não podem ter propriedade privada. A comunhão de mulheres e filhos podem ser mulheres e não haverá uma cidade plenamente justa enquanto os reis não forem filósofos ou os filósofos não forem reis. Evitando o nepotismo, prevalece o conceito de uma governança justa. Exatamente isso. Está claro como que seria a classe dos governantes? Lembra que a gente comentou que o clássico é aquele que nunca morre, coisa que foi escrito muito tempo atrás, mas parece que foi escrito hoje, ou que ele inspira você a pensar, o cara está falando de outra coisa e você pensa, pô, como é atual? Vocês conseguem identificar aí a atualidade do debate, né, do Platão no livro A República? Vocês acham que ainda é válido essas reflexões? Bem, vamos então para a última parte. Ai, vai desligar. Okay. Bem, a cidade ideal, né, para o
para o Platão, né, ele chama de Calípolis, né? Cali quer dizer belo, polis, cidade, Calípolis. Então, essa cidade que é tripartida, e acontece desse jeito que o Platão tinha explicado anteriormente, né, é a tal da Calípolis, uma cidade bela. Eu fico imaginando que se o Platão nascesse em Goiás, ela ia chamar Belalândia. Tá, desculpa, não aguentei. Bem, mas a cidade perfeita, né, a Calípolis, que é essa cidade tripartida, bonitinha, né, que o Sócrates, né, desenhou, ela pode se degenerar, ou seja, ela pode se desvirtuar, ela pode, né, ter suas instituições desmoronarem. Como tudo que existe no mundo real ou se estraga, envelhece, apodrece, mesmo a cidade ideal colocada na prática, ela também poderia se degenerar. Bem, a primeira fase dessa degeneração seria a timocracia. Né? Seria a timocracia. A timocracia seria que você fixa as regras, só que com o tempo essas regras elas começam a ficar disfuncionais. Os indivíduos, em vez de pensar na coletividade, eles começam a pensar na coletividade, eles começam mais a pensar em si. Né? Uma crescente individualidade, mas não individualidade nos termos modernos, que é um pouco diferente. Vamos dizer que eles vão ficando mais egoístas, pensando menos na coletividade, mais em si próprio. E eles começam a ter um amor implícito pelo dinheiro. E quando isso acontece, você tem a timocracia. E eles começam a arranjar mecanismos para que um grupo comece a acumular dinheiro. Né? Então, essas regras vão sendo burladas, alguns grupos começam a acumular dinheiro e vão, né, acumulando dinheiro, e a outra parte da sociedade vai empobrecendo. Daí você vai ter um grupo muito rico, um pequeno grupo muito rico e um grande grupo muito pobre. E daí, quando isso acontece, você tem uma oligarquia. Essa, pessoalmente, é a minha parte favorita do livro A República. Ele está no livro 8, vocês anotem aí, o livro 8 da República. Se alguém, né, tiver um interesse depois, vai lá no livro 8 e lê, que isso aqui está bem detalhadinho. Né? E isso serve também para a gente refletir. Né? Será que o Sócrates, será que o Platão, né, ele era mãe de nada à época? Né? Será que ele está... Bem, mas retornando aqui, né, a oligarquia seria esse governo onde teria poucos muito ricos e muitos muito pobres. Vai chegar um ponto que os pobres vão ficando revoltados. Pô, né? Que sociedade injusta, tem gente que tem mó dinheiro e a gente não tem nada aqui. E os pobres, como são a maioria, se revoltam contra o governo estabelecido e exigem o direito e a participação no poder e nas decisões. E daí, quando acontece isso, a oligarquia, ela descamba, né, ela se degenera para uma democracia, onde você inclui todo mundo nas decisões. E daí você gera um caos. Né? Cada um pensando em si próprio, cada um querendo puxar a sardinha para o seu lado. Puxar a sardinha para o seu lado, o negócio vira um caos, uma bagunça, porque as pessoas começam a fazer mau uso da liberdade. Daí, né, aquela virtude da temperança, que é controlar a própria vontade e os desejos, ela desaparece e as pessoas começam a manifestar loucamente os seus desejos e querer fazer o seu desejo acontecer, mesmo que seja reprimindo o desejo dos outros. Vira um caos, uma bagunça total. E no meio dessa bagunça, começa a cansar, porque o caos cansa. E daí as pessoas, pouco a pouco, começam a querer desejar a ordem. Querer que surja alguém que prometa uma sociedade ordenada, que funcione, que prometa paz, ordem, né, organização, né, tudo certinho. Que apareça. E daí, de repente, aparece alguém que se propõe a fazer isso. Eu sou um homem forte, eu tenho pulso firme, eu sou corajoso, eu sou virtuoso, eu sou isso, eu prometo resgatar uma cidade de paz e ordem nessa cidade, né? Chega desse caos, e as pessoas depositam a esperança nessa pessoa que promete a ordem a qualquer custo. E ele ascende ao poder, é o tirano. Então, o tirano, ele ascende ao poder.
Em pouco tempo, esse tirano vai ficando vaidoso. Ele vai ficando narcisista. Ele vai se achando o centro do universo. Ele vai, né, essas características vão ficando cada vez mais exacerbadas, né? E ele vai se transformando em um escravo do próprio narcisismo, um escravo do próprio desejo, né, um escravo da própria ambição. E o povo começa a ser oprimido por esse escravo do desejo, por esse tirano que é um escravo do desejo. E daí vem uma das metáforas, né, curiosas e conhecidas. O povo que está sob o governo de um tirano é o escravo de um escravo. Bem, aqui é o final da apresentação. Então, aqui eu coloquei as linhas gerais, um resumo, já estou até ultrapassando o tempo ali que a gente tinha conversado, né? O resumo da parte política, né, da República do Platão. Mas quem gostou principalmente dessa descrição, ela vai estar no livro 8. Lembrando que o Platão escreveu isso daqui há 2.400 anos atrás, né? Há muito tempo atrás, né? Então ele não está falando de nada moderno ou contemporâneo, ele está refletindo como que ele imagina que a política acontece no mundo, né? E com isso eu encerro essa parte da apresentação e a gente vai agora para os debates, as dúvidas dos alunos, a réplica, tréplica do Raimundo, as críticas que eu sei que o Oséias vai me fazer. Tá certo? Raimundo, Oséias, agora é com vocês. Obrigado, Rogério. Oportuna exposição, bem estruturada, né? Acho que conduz bem a ideia do diálogo, né? E as perguntas estão surgindo aqui, com certeza. Mas antes disso, vamos abrir para o professor Oséias fazer as suas considerações. Não, longe disso, não tem crítica, não, né? Eu acho que parabéns, você foi muito feliz em pontuar o mito da caverna como o ponto de partida para a análise política do Platão. E eu queria, de fato, chamar essa atenção da sua feliz estratégia de pontuar a alegoria da caverna como o ponto de partida, porque é esta percepção sobre o pensamento político de Platão que deve ser efetivamente consolidada num curso de ciência política, né? O que eu quero dizer com isso, né? A filosofia política, o pensamento político de Platão, ele se assenta nesse ideal, né? Ele se assenta nesse idealismo. Então, o pensamento político dele, e esse foi a chave de entrada sua, ela logo no começo, ela faz uma própria citação que ela é o produto de uma certa indignação do Platão diante da morte de Sócrates. Eu vou além, concordando, é claro, né? Mas eu acho que a indignação contra a morte de Sócrates, ela se deposita e vai, na verdade, atingir a própria democracia. Porque quem mata Sócrates é a democracia. Então, todo o pensamento político de Platão se dirige, em certa medida, à própria noção de democracia, à própria noção de democracia despótica, né? Então, é nesse sentido que eu faço essa primeira imersão, no sentido de pensar a essência do pensamento platônico como uma certa reelaboração do pensamento socrático, né? Ainda que ele não trabalhe diretamente nessas bases, né? Então, a reflexão política, a reflexão de Platão é, em tese, uma reflexão política, que se insere também na possibilidade de vivermos bem dentro da polis, dentro da sociedade, né? E é nesse sentido que eu queria pensar que todos os filósofos anteriores a Platão, né, associavam a beleza física e a força
a uma suposta perfeição pretendida pelos deuses gregos. Platão refuta isso completamente, né? O Platão considerava que esse pensamento sobre esse tipo de situação era característico dos sofistas, né? E, nesse sentido, a tese principal de Platão, pensada do ponto de vista político, ele vai dizer respeito à própria necessidade da fundação ou da refundação da cidade, mas a partir de bases educacionais, fundadas nessa ideia que você, Rogério, pontuou muito bem, que é a ideia de justiça. Ou seja, é na ideia política de justiça de Platão que nós temos uma outra possibilidade de tentar entender a nova polis. Esse nova polis sou eu que estou dando essa característica. Porque somente assim ele atingirá o ideal humano, que é a felicidade. E é aí que eu vejo o ponto de contato entre o pensamento político e o pensamento filosófico. No pensamento filosófico, subjaz por trás da tese platônica a busca da felicidade. Só que a busca da felicidade, enquanto ideal humano, só poderia ser alcançada a partir de um processo educativo, que repensasse a cidade. E, em tese, que repensasse a própria democracia. Não haveria democracia ideal se não adentrássemos